hoje estamos aqui em mais um episódio de A Coisa Tá Preta. E hoje temos um convidado de honra, Baba Igor. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Meu nome é Babalaô Oladei Ixulé, que é Akamu Ayelabolá, também conhecido como Baba Igor. E para mim está sendo uma honra poder vir participar desse podcast e poder sanar algumas dúvidas que a sociedade possa ter. Nós que agradecemos a sua presença e, como o senhor acabou de se apresentar, o seu nome é um pouco extenso, né, e difícil de se falar. Então, eu já queria iniciar com uma pergunta. Como o senhor gosta de ser apresentado e o que significa esse nome que o senhor acabou de falar, esse nome espiritual, né, que carrega? Então, eu gosto de ser apresentado como Oladei, né, porque dentro da minha cultura, né, da cultura Ifá tradicional, esse nome não é simplesmente um nome, né, mas é uma potencialidade de transformação na minha vida. Que a palavra Oladei significa que a minha cabeça foi feita para usar uma coroa, ou seja, que a minha cabeça foi feita para trazer a transformação na minha vida. Então, por isso que nós carregamos esses nomes, né, chamado de Orunkó, dentro de cada conceito religioso da nossa etnia africana. Caramba, é interessante, né? Para muitos pode parecer só um nome, mas sim, traz um significado muito maior por trás, né? E para quem não conhece, para quem não está nos assistindo, como o senhor explicaria o que são as religiões de matriz africana e qual a principal mensagem que elas transmitem para a cultura negra e para todas as pessoas, né, que fazem parte? Então, o candomblé aqui no Brasil, por mais que as pessoas achem que o candomblé é apenas um ritual para poder reunir as pessoas, fazer festividades, invocações de divindades, na verdade o candomblé ele vai muito além. A palavra candomblé é um sinônimo de resistência da cultura negra. Por quê? Um sinônimo de resistência. Porque enquanto os nossos antepassados ainda estavam cautivos, né, estavam sendo escravizados, eles criaram um método de manter uma cultura viva, de ter um pouquinho daquele conceito ainda de relembrar o seu país natal, a sua cidade natal, o seu estado natal, em um conceito religioso, que é o candomblé. Tanto que a palavra candomblé ela não faz parte dentro da linguagem iorubá. Isso foi criado aqui no Brasil devido aos colonos, né? Só que o candomblé, além de ele trazer, né, esse significado de resistência, ele abre portas para poder acolher principalmente povos negros da sociedade que vem sofrendo com alguma mazela, seja intolerância religiosa, seja homofobia, seja depressões, etc. e tal, porque o candomblé, as pessoas têm uns olhos um pouco invertidos quando passam em frente à casa do candomblé, que escutam o som do atabaque e acham que ali é um ritual de macumbaria. Só que o que eu não entendo do conceito humano, principalmente aqui no Brasil, é a falta de conhecimento e estudo. Com certeza. Porque, veja bem, a palavra macumba não faz parte da nossa cultura. Porque a macumba, ela é um instrumento, entendeu? Utilizado para produzir um som. Você está entendendo? E foi associado à nossa cultura. Mas, enfim. As pessoas acham que nós praticamos o ato do satanismo. Que Exu, né, a divindade Exu, é Satã. Só que, veja bem, o diabo, para a gente, não existe, não faz parte da nossa cultura. O diabo é cristão. Lamentavelmente, o diabo é cristão. Entende? Então, quando as pessoas querem jogar pedra em casa de candomblé ou numa cultura negra, seja capoeira, que foi tombada como patrimônio histórico, se eu não me engano, acho que na década de 40 ou 60, não, foi menos, acho que foi 40, que foi tombado como patrimônio histórico. Mulheres importantes dentro da cultura negra, como Benguela, Nastácia, que brigaram pela lei do direito ao ventre, ou seja, de mulheres negras poder parir.
Está entendendo? Então, assim, as pessoas deveriam fazer uma antropologia sobre a história do Brasil. O Brasil não nasceu escravo. O Brasil ele foi escravizado. Então, né, o que acontece? As pessoas têm uma visão totalmente distorcida. Você quer sofrer racismo? Basta ser negro aqui no Brasil. O negro é associado tudo ao que é de ruim. Isso a gente pode ver, se a gente fazer uma sociologia, por exemplo, a pessoa branca, quando está sem dinheiro, ela fala que a coisa está preta. Sim. Você está entendendo? Se o tempo muda, fala, o tempo está negro. Tudo que há de negatividade é associado à pele preta. À pele negra. Agora, se ele compra um carro, eles falam, comprei um carro preto. Entendeu? Aí já muda a figura. Eles dão cor ao objeto, mas dão raça à negatividade. É verdade. É importante isso que o senhor está falando, porque, inclusive, o nome do nosso podcast, A Coisa Tá Preta, é para tirar essa visão errada de que tudo que é negativo, tudo que é ruim é Sim. do ser negro, é da cor preta. Então, a gente trouxe esse nome com o intuito de que, sim, se a coisa tá preta, a coisa tá boa, a coisa tá bonita, tá importante, tem cultura e tem história. Então, extremamente Sim. importante a sua fala. Sim. E aqui no Brasil se difundiu muito, só que as pessoas não sabem, que nem, por exemplo, a cultura negra, ela é muito difundida, ela é pouca difundida dentro dos colégios estaduais, né? Então a gente não tem, a gente cresceu ouvindo uma história totalmente falsa, que os colonos chegou aqui e os índios simplesmente gostou do espelho, gostou do garfo e fizeram a troca. Teve uma carnificina por aí por trás dessa história bonitinha. Você está entendendo? Teve, por exemplo, antigamente, na Bahia, quando os negros não queriam trabalhar, quando os negros se rebelavam, eles eram enviados para o Rio Grande do Sul para sofrer no frio de lá, para ser mais castigado. Já não era suficiente eles serem escravizados. Eles tinham que sofrer ainda mais. Está entendendo? Então a pessoa, quando ela passa, ela encontra uma pessoa na rua, vestida que nem eu tô trajado, ela acha que essa roupa aqui é roupa de macumba. Primeiro, isso aqui não é roupa de macumba. Isso aqui é roupa de uma cultura. Você está entendendo? Isso aqui é como um terno. É como um social esporte. Se a pessoa vê a sua trança, já fala, tá vendo? Aquela ali é descendente de escravo. Vê como algo negativo. Você está entendendo? Só que o que acontece? As pessoas esquecem que para o Brasil ser o país que é hoje, muito negro teve que morrer. Entendeu? Muita família teve que ser separada. Muitas mulheres negras teve que ser violentadas no passado. É verdade. E tá aí a importância de se falar mais sobre cultura negra, sobre Sim. a história do Brasil, a história verdadeira nas escolas, né? Porque por muitos anos, os negros e a cultura só foram falados em novembro, né? Que é o mês da consciência Sim. negra. Então, inclusive, eu dou o exemplo do Alfredo Montes, que é onde eu estudo, onde eu posso falar. Muitos projetos que a escola faz envolvem a cultura negra, não só em novembro, em outras partes do ano. Na matéria de história mesmo, nosso professor fala muito sobre a história do Brasil, como os negros foram escravizados e como tudo aconteceu. Então, fica aí o relato, né, para que outras escolas possam colocar isso dentro do currículo escolar, dentro das escolas, né, das matérias, dentro Sim. do estudo. É importante. Porque, assim, lamentavelmente, a história da escravidão não é tão linda como parece, tá? Principalmente porque a escravidão, ela começou, ela teve uma explosão há 500 anos atrás, tá? O porto do Benin, né, que hoje se tornou o maior porto de referência, entendeu? Ele foi utilizado para embarcações negras, que lamentavelmente é duro, mas lamentavelmente outros negros escravizaram os próprios negros. É uma história, isso é fato. Pela cobiça do dinheiro, entendeu? Pelo estímulo do homem branco. Que nem, por exemplo, o país que mais sofreu foi Angola.
Quando a cultura inglesa entrou dentro das terras de Angola, entendeu? Sacerdotes passaram a ser chamados de bruxos, feiticeiros. Muitos itens religiosos, ícones religiosos, foram saqueados. Que nem, por exemplo, a bebida que nós chamamos de gin. Quem criou foi o negro. Se tornou branca porque a falecida lá, a princesa Diana, gostou. Então passou a ser branco. O uísque, quem fez, foi o negro, mas o branco gostou. Então, o blues, o jazz, tudo cultura negra. Até o próprio rock, quem criou foi o negro. Tanto que tem um filme até muito interessante, aconselho vocês até assistir, que é uma história sobre o blues, que quem faz aquele rapaz, que eu não sei o nome dele, que fez o filme do Pantera Negra, que tenta roubar o trono. Eu sei. Esse filme é muito interessante para vocês que estão nessa batalha, para vocês poderem entender um pouquinho mais do racismo. E voltando à sua pergunta, aqui no Brasil só não tem a Ku Klux Klan declarada, mas existe o neonazista no Rio Grande do Sul. Você está entendendo? Aqui em Sergipe, eu estou aqui há 3 anos e eu vejo xenofobia, eu vejo racismo religioso, eu vejo racismo estrutural, social. Você está entendendo? E o que eu fico triste é que são pessoas que não entendem de fato a história do Brasil. Você compreende? É a falta de conhecimento que traz esse preconceito, né? Sim. Como uma vez na aula de história, né, na minha escola, o professor nos falou que o funk mesmo, né, que é um ritmo musical brasileiro, mas que nasceu dentro das favelas, né, e Sim. que muito antes, ele era coisa de marginal, era algo que não era aceito nas televisões, nas rádios, e depois que Xuxa, a apresentadora, que é uma mulher branca, Sim. levou um grupo de funk, eu não lembro o nome, para o programa dela, aí sim ele foi aceito, aí sim ele foi mais ouvido e adentrado dentro das TVs. Sim. Ocorre muito o trap, o hip hop, o funk, o samba, entre outros demais ritmos, que conta a realidade, sempre vai ser marginalizado. Sim. Sabe por quê? Porque provém de uma cultura negra, de povo negro, povos carentes. Agora, o que o branco rico produz não é crime. Você está entendendo? Que nem, por exemplo, não sou muito, assim, não ouço muito funk, né? Questões mesmo de gosto de música, não por nada. Mas que nem, por exemplo, o que fizeram com o Oruan, entendeu? O pai dele tem os problemas dele lá e tal, beleza, show de bola. Só que o que fizeram com o cara, com o Oruan, e tentaram fazer com o MC Pose, é simplesmente isso. É um racismo estrutural. Sim. Porque o negro, ele não pode prosperar. O negro, ele não pode ter uma boa casa, ele não pode ter um bom carro, ele não pode ter bons filhos, porque isso incomoda a sociedade. O negro, ele não pode evoluir mentalmente, socialmente, politicamente. Está entendendo? Porque o Estado, ontem eu fiz uma live no meu TikTok falando sobre isso, entendeu? O Estado, para o Estado, quanto mais o ser humano carente ser uma pessoa burra, para ele é melhor. Vai indagar menos. Você está entendendo? E o que acontece dentro das casas de matriz africana, com os povos de matriz africana, é justamente isso. Primeiro ponto, eu sempre aconselho o povo de matriz africana a estudar, a evoluir, para poder refutar qualquer tipo de argumento. Você está entendendo? Então, as pessoas brancas acham que, por exemplo, que nós fazemos sacrifícios, animais, ou vegetais, ou mineral, a gente está fazendo uma invocação de algo maligno. O cristianismo pratica o sacrifício. O judaísmo pratica o sacrifício. Tanto que, por exemplo, quando Deus anunciou que iria descender uma praga no Egito, foi aconselhado que o sangue do carneiro deveria ser derramado e as pessoas daquela cidade consumir o sangue e um pouco do sangue ser pintado na porta da sua entrada. Entendeu? Então,
O sacrifício, na verdade, aí tem um outro ponto também, quando teve o dilúvio, que, né, inundou tudo, e a água cessou, que a terra já não produzia, mulheres não ficavam grávidas. Apesar que, se você pegar esses pontos, são pontos meio contraditórios, porque se no dilúvio morreu muita gente, então não tinha muita mulher. Então, beleza. Foi aconselhado novamente matar sacrificar o cordeiro. Quem é o cordeiro? É o carneiro. Então o sacrifício ele abre portas, ele traz uma transmutação. Você está entendendo? Dentro do nosso conceito. Não é simplesmente. E outra coisa, o animal que é utilizado dentro do nosso sacrifício, ele também é utilizado para alimentar a nossa comunidade. Até mesmo aquelas pessoas que estão em volta. Só que aí, a parte branca, eu falo muito, viu? Então, você vê aí que corta. Não tem problema não. A parte branca, o que acontece? Quando ela conta, elas fazem um romantismo do cristianismo, do catolicismo. A maior cassação às bruxas, quem cometeu foi o catolicismo. Santa Inquisição. Sabe quantas mulheres ali morreu? Diversas. Cassação às bruxas, que foi um grande mito para poder caçar a linhagem de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo casou e teve uma filha. Entendeu? Então começaram a caçar a linhagem aonde que foi fundado a maçonaria e os Rosa Cruz. Os templários. Entendeu? Até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Madalena. Porque senão o catolicismo iria profanar. O cristianismo criou a Guerra Santa em Israel, tanto que até hoje tem na Palestina. É sempre um motivo para falar que o Deus deles é menor do que o meu. Você está entendendo? E aqui no Brasil, para você ver, o cristianismo, quem fundou, se não me engano, foi dois irmãos americanos, que tem lá o seu estado de soberania, de arrogância, ego inflado, que é onde os cristãos que iam para a igreja todo santo domingo, após o término da missa, se vestia com as roupas do Ku Klux Klan para matar negro, porque o negro não tinha alma. O negro não era ser humano. E eles faziam toda essa maldade usando o nome de Deus, né? Exatamente. Dizendo que podiam fazer isso porque Deus Exatamente. mandou, porque era dever deles. Você está entendendo? E o que muito me admira hoje é ver, perdão da palavra, mas é ver pessoas negras reverenciando quem o escravizou e quem o chicoteou por muito tempo. É estranho isso. É muito estranho. Que nem, por exemplo, não entendo muito de política, mas a gente viu diversos casos, pessoas negras, homossexual, apoiando o Bolsonaro. E hoje mata e morre pelo cara. Eu não consigo entender, cara. Eu também não entendo. Entende? Então, se fala que o homem, o ser humano, ele evoluiu do macaco, eu acho que foi uma evolução transversa. Porque os macacos são mais inteligentes que nós. Entendeu? A gente vê coisas acontecendo dentro da sociedade que a gente não tem coragem de levantar e soltar a voz. Domingo agora, que foi até um exemplo muito grande, né, que teve aí essa manifestação, os povos negros podiam se reunir e fazer a mesma coisa. Ter o seu direito de ir e vir. Sua mãe deixa você ir para a escola, mas não sabe se volta. Você, por exemplo, seus amigos querem entrar numa faculdade, vocês têm que lutar pela como que se diz? A cota. Eu acho a cota, perdão da palavra, eu entendo que a cota é uma esmola. É fazer você brigar com ele para poder entrar. Porque a sala da faculdade vai ter 50 cadeiras. Apenas uma é para negro. O resto é tudo para branco. Verdade. Quando, na verdade, o direito deveria ser de todos, né? Você está entendendo? Então, assim, eu sou de um tipo de política que, por exemplo, você tem que se esforçar, estudar. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você está entendendo? Mas o negro ele tem que ocupar o espaço dele aqui na Terra. Tem que se unir. Tá entendendo? Acabar com essas coisas
E aqui, no Brasil, a gente sofre muito racismo, cara. Muito racismo. Às vezes é de um vizinho, às vezes é de um próprio irmão, às vezes acontece dentro de casa. Dentro da própria família. Entendeu? Então, que nem por exemplo. Então, tem que mudar esse conceito. Verdade. Entendeu? Temos que ter uma educação racial. E isso já deve começar dentro de casa, né? Não Exatamente. só que as famílias esperem que isso ocorra na escola ou na rua. Isso já deveria ser de casa desde criança. Sim. Outra pergunta que eu tenho aqui é, voltando ao candomblé, né? Como foi o seu primeiro contato com a religião? E não só com a religião do candomblé, mas com a cultura africana mesmo. Eu vi que o senhor, lá no seu Instagram, faz muitas lives falando dos rituais e um pouco da língua, né? Sim. De lá. Então, eu entrei no candomblé através do meu irmão. Não era muito fã do candomblé na época, né? Era adolescente, rebelde. E o meu irmão, com medo de me perder para uma vida errada, acabou me introduzindo no candomblé. Foi onde que eu comecei a conhecer, gostei, né, em 95, e acabei me apaixonando pelo candomblé de verdade. Entrei e vesti a camisa. Então, hoje eu estou com 30 anos de religião, né? E graças ao candomblé, me tornei um homem, entendeu? Tornei uma pessoa digna, honrável, né? E a cultura iorubá, a gente já, a partir do momento que você entra, você já cria um certo conhecimento sobre a cultura tradicional africana, que nós chamamos de Sesselabá, que significa culto tradicional, e a cultura Ifá, que é uma filosofia de vida. E em 2011, eu tomei a iniciativa de me aprofundar dentro do culto, né, para poder ter novos conceitos. E foi aonde que acabei me iniciando dentro do culto Ifá. E em 2015 eu me tornei Babalaô, que significa pai do segredo, né? E tô aí desde então. A língua iorubá, ela é igual, ela praticamente, ela tem uma semelhança com o inglês e o nosso português, né? Se torna um pouco mais completa porque ela tem mais sílabas, entendeu? Então, a forma de se comunicar é algo que uma palavra ela pode ter 3 expressões, dependendo da sua atenuação. Só que o Iorubá está sendo, como se diz, reintroduzido novamente, entendeu? Devido, lamentavelmente, à colonização, separações de povos, né? E aí agora estão praticando mais, tanto que na própria Nigéria existe professores que dão aula para os seus descendentes sobre a língua Iorubá para que justamente, né, essa cultura não venha a se perder, como por exemplo alguns índios aqui no Brasil que quase mais não professam mais a sua fé. Interessante. E o senhor citou o culto Ifá. Para quem não conhece, o senhor poderia falar um pouco sobre o que é o culto Ifá e qual a sua importância dentro das tradições africanas? O culto Ifá, ele é uma filosofia de vida, tá? Quando a pessoa adentra o culto Ifá, ela vai ter que rever alguns conceitos da vida dela, deixar alguns maus costumes, alguns vícios para trás, entendeu? Para poder praticar aquilo que um dia ela poderá professar lá na frente, né? Então, o culto Ifá, ele é uma filosofia. Por que é uma filosofia? Porque, veja bem, para você se tornar um bom ser humano, você tem que ter um bom caráter. Só que quando a gente fala de caráter, as pessoas acham que, por exemplo, eu respeitar você, você me respeitar, eu tenho um bom caráter. O bom caráter, ele vai muito mais além. Entendeu? A sua forma de pensar, de falar, de agir, isso influi o caráter. Não adianta uma pessoa falar, por exemplo, eu gosto de você, eu respeito você, mas na minha cabeça eu estou desejando que você tenha fracasso. Então eu não vou estar mentindo para você. Eu estou mentindo para mim mesmo.
Então, a cultura Ifá, a importância dela para o mundo é fazer que a humanidade realmente se torne humano. Seja mais hômbrido, que as pessoas sejam mais honrável, amável, dócil, que é muito importante, porque hoje, vamos colocar assim, né, a taxa de ódio está quase a 99,9999%. As pessoas odeiam mais e amam menos. Infelizmente. Você está entendendo? Então o culto Ifá, ele é importante para trazer esse equilíbrio na Terra. E sem falar que ele é um culto milenar. Ele é antes de Cristo. Entendeu? Então, por exemplo, há rumores, né, que até o próprio Jesus Cristo aprendeu Ifá na época. O tempo que ele sumiu, que ele passou 40 dias no deserto, estava no Antigo Egito. Tá entendendo? Então o culto Ifá, ele não é simplesmente só uma filosofia, ele se torna um culto porque você vai passar a se cultuar a si mesmo. Entendeu? Você vai se tornar um melhor ser humano. Você vai ver o mundo com um olhar diferente. Está entendendo? Então, essa é a importância do culto Ifá aqui no Brasil. Não é simplesmente por questão de ritualística, etc. e tal, mas o compromisso de um sacerdote Ifá, de um babalaô Ifá, é trazer o equilíbrio na Terra. É interessante isso, porque eu confesso que eu não conhecia esse culto Ifá antes de ir atrás da sua vida, né? Do que o senhor fazia. E é interessante saber, né? Isso que traz coisas boas para a humanidade, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Pelo preconceito, só traz coisas boas. Sim. Eu percebi que o senhor está segurando um objeto na mão, né? Eu fiquei um pouco curiosa para saber se isso tem algum significado. Tem. O Iroquê, ele além de ser, né, parecer simplesmente uma sineta, é um objeto de invocação. Né? Então, por exemplo, quando eu desejo a presença de da energia de alguma divindade, a gente reza e balança. Também é usado para poder abençoar as pessoas que estão à minha frente. Por isso que eu nunca ando sem ele. Assim como também ele é utilizado para poder repelir qualquer tipo de energia negativa que esteja à minha volta. Seja inveja, seja conflito, desastres naturais. Entende? Então, assim, dentro da nossa cultura Ifá, da nossa cultura orixá, nós temos diversos objetos de suma importância. Não é simplesmente um adorno como muitas pessoas pensam. Interessante. E como o senhor enxerga a relação entre as religiões de matriz africana e a resistência cultural no Brasil? Então, é algo um pouquinho complicado, porque veja bem, tem tudo para dar certo, se você tirar o interesse próprio, o tal do ego, né? Como eu falei para você, todos os dias eu faço live e eu sempre debato praticamente quase os mesmos temas, que nem, por exemplo, aqui em Socorro, pela pesquisa que foi feita, tem 284, 83 casas de candomblé. É uma porcentagem boa. Teve um evento da Yalorixá Silvia de Oxum, um evento até muito importante para aqui, para a cidade de Socorro, que é o Afoxé do Odé. Estimativa, 1% da população afrodescendente. Baixíssima. Por quê? O evento não é só para trazer uma glória para a dona do evento. É para trazer uma liberdade de expressão para mim, para você, para os nossos descendentes, para o seu irmão, para o seu vizinho, para as casas de terreiro, entendeu? Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. Os povos de terreiro têm que se unir, entendeu? Criar projetos sociais, se unir a outros projetos sociais também. Se tiver que fazer marcha contra o racismo,
Esquece o religioso, o racismo religioso, mas lutar contra o racismo. Está entendendo? Esse é o ponto. Não é porque atiram uma pedra em mim porque eu sou de uma cultura africana e atiram uma pedra em você porque você não é nada, assim, né? Você tem a sua ancestralidade negra, que a sua dor é menor que a minha. Não, você tem direito igual. Quando a gente luta contra o racismo, a gente tá lutando contra uma ditadura oculta. Que eu vou ditar, porque minha pele é mais clara que a sua, eu vou ditar o que você deve fazer, o que você deve comer, vestir e aonde você deve ficar. Esse é o ponto. Então, quando as casas, né, os sacerdotes das casas de matriz africana colocarem isso na cabeça, que a gente precisa se unir, criar um vínculo maior, convidar a toda a comunidade negra a criar um projeto social para que possa assegurar os nossos direitos, a gente vai viver melhor. Eu não quero ser tolerado. Eu quero ser respeitado. Entendeu? Porque quando a gente pede para a gente ser tolerado, eu ainda posso continuar te odiando. E eu posso ainda continuar praticando alguns crimes ocultos e ficar tudo debaixo do pano. Agora, respeito não. Entendeu? Quando você exige respeito, aquela pessoa sabe que ela não tem por que meter a cara com você, porque você vai tomar atitudes cabíveis. É verdade. E o que se vê, pelo menos o que eu vejo no meu ciclo social e onde eu vivo, é que os próprios negros são uns contra os outros. E, como o senhor falou, ao invés de se unir, ficam contra uns aos outros. E quando... Não é porque eu não sofri racismo que eu vejo aquele meu colega sofrendo e não vou fazer nada. É isso que eu vejo. As pessoas vendo o racismo acontecer na sua frente, na sua cara e não fazendo nada. Se calando. E é como diz o ditado, quem cala consente, né? Exato. Ao invés de um ajudar o outro, ir lá, porque muitas vezes a pessoa não tem a coragem de ir lá e combater, ir lá e denunciar. Mas você tem, então, o que eu sempre falo para os meus amigos, né? Não é só não ser racista, é ser antirracista. É você ir lá e ajudar uma pessoa que está sofrendo, né, esse preconceito. Sim, porque querendo ou não, por exemplo, é como você falou, né, a pessoa que se cala, ela está aceitando o racismo. E ela está abrindo um espaço para o seu opressor atacar ela também. Está entendendo? Então, existe a importância da pessoa se manifestar assim, seja dentro de um ônibus, entendeu? Quando vê uma outra pessoa sendo coagida, está entendendo? Ofendida, tem que se colocar. Eu vejo casos que ocorrem aqui dentro, principalmente dentro da área de transporte público, entendeu? Mulheres sendo assediadas, está entendendo? Desrespeitadas. E ninguém faz nada, pô. Outras pessoas chamando a outra pessoa de negra, de macaco, etc e tal, na cara dura, e todo mundo. Por quê? Não é com você? A dor dele é menor que a sua dor é mais que a dele? Somos todos mundo iguais, sangramos, choramos e sofremos. Tá entendendo? Então, é de suma importância que as casas de candomblé se vincule de fato com a sociedade. Está entendendo? Que venha visitar, que nem, por exemplo, bairros carentes como esse aí da frente. Que venha trazer aí uma palavra, um conforto, venha criar um projeto social para poder trazer aqueles povos e poder mostrar um novo conceito de vida. Entendeu? Mostrar que eles podem ter muito mais. Verdade. Entendeu? Porque se a gente for analisar, temos muitos direitos que o governo oculta através de livros. Entendeu? Então, assim, tem... que nem, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo é muito importante. Você pode fazer... Como é que eu esqueci o nome? Fazer um requerimento, entendeu? Quando surgir novamente aí, junto com seus colegas, montar aí
como uma espécie de uma ONG, que vocês podem fazer isso, desde que tenham uma maior idade por detrás de vocês, e vocês participar da Lei Paulo Gustavo, entendeu? Participar de outros projetos, aonde o governo disponibiliza uma renda para apoiar o projeto de vocês, pô. Trazer até melhoria para a escola de vocês. Você está entendendo? Então tem essas possibilidades. Claro, se tem uma militância negra, entendeu? Junto com vocês, se os povos de matriz africana, junto com a população, vestirem a mesma camisa e falarem a mesma palavra, dá certo. É verdade. E como o senhor, como a ancestralidade se manifesta na sua vida cotidiana e no exercício do sacerdócio? Então, a minha ancestralidade, para a gente falar um pouquinho da ancestralidade, a gente tem que falar da morte. A morte não é um fim, é um recomeço. Lamentavelmente, quando um ente querido nosso, né, encerra o seu ciclo aqui na Terra e inicia outro no mundo espiritual, ele não deixa de ter uma conexão conosco. Você está entendendo? Então, por exemplo, os meus ancestrais, eles me apoiam aqui na Terra, não é simplesmente pela parte financeira, não, muito contrário. Eles me encorajam, me trazem sabedoria, inteligência, paciência e zelam por mim. O problema é que quando a gente passa a esquecer da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados. Dentro do nosso culto Ifá, dentro do culto Ifá, é de suma importância que a gente nunca venha esquecer dos nossos antepassados, né? Que nós podemos fazer orações para que o nosso antepassado esteja em um bom lugar, que esteja ao lado de Olodumare, que seria Deus, né? Para que ele possa estar nos apoiando aqui na Terra, nos orientando espiritualmente, nos guiando espiritualmente. Então, o culto ancestral, ele é muito importante para trazer uma estabilidade na sua vida, da qual muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Que nem, por exemplo, às vezes você sai da sua casa e você passa pela mesma rua todo santo dia. Em um certo dia você acorda, toma banho, se arruma para ir para a escola, quando você coloca o pé para fora, vem algo e fala para você cortar o caminho. Isso é ancestralidade. Porque algo poderia acontecer. Entende? Então, a ancestralidade não é simplesmente só prestar culto. É permanecer o espírito daquela pessoa ainda vivo dentro de nós. E o que o senhor diria para o seu eu de anos atrás, de 15 anos atrás, por exemplo? Olha, eu penso muito nisso, pô. Poder voltar ao passado e conversar comigo mesmo. Isso seria importante. Talvez eu não teria cometido tantos erros, eu não teria magoado tantas pessoas, não teria sofrido, quebrado cabeça, entendeu? Seria muito importante, porque lá atrás, em 90, eu não tinha o conceito que eu tenho hoje. Não é tipo dar importância a colocar a vida como humano acima de tudo, mas você saber que a diferença que você faz hoje poderá sobressaltar no amanhã em uma outra pessoa. Não viver a vida simplesmente por viver. Viver e realizar. Esse é o ponto, é a conversa que eu iria ter comigo lá atrás. Porque eu não produzi nada lá atrás. Você está entendendo? Para a sociedade, para a minha família, e dentro do conceito religioso, eu não produzi nada. Na época, eu só atrapalhei. Então, hoje não. Hoje, com praticamente 47 anos, e de 2015 para cá, graças ao Olodumare,
eu venho contribuindo, pouco, pouco. É igual aquele ditado. Você vai na praia, você vê lá 300 mil estrelas do mar sobre a areia. Aí você joga uma por uma, aí eu chego e falo, pra que você está fazendo isso aí, pô? Não vai resolver nada. Aí você fala, se eu conseguir salvar pelo menos uma, dessa uma terá a possibilidade de trazer um equilíbrio novamente. Ou seja, é a continuidade da vida. É o que você faz hoje, você não vai ganhar hoje. Você vai ganhar amanhã. E não estou falando de prosperidade financeira. Tornar isso aqui um mundo melhor. Esse é o ponto. E a gente já está finalizando, mas antes da pergunta final, eu achei interessante isso que o senhor falou, porque eu estava mexendo nas minhas redes sociais e eu vi um vídeo de Jonathan Azevedo, que é um ator negro, onde ele se emocionava ao poder proporcionar uma educação de qualidade ao seu filho. Porque ele vem de uma infância difícil, ele cresceu na favela, então ele teve que lutar muito por oportunidade para conseguir vencer na vida. E ele se emociona ao poder proporcionar isso ao seu filho, porque ele sabe que o seu filho vai poder... Ele caminhou descalço, mas o filho dele vai poder caminhar com um tênis nos pés. Então, isso que o senhor falou de fazer a diferença, é isso que ele fez. Ele está fazendo a diferença para que o filho dele possa viver em um mundo melhor, em um mundo com mais oportunidade. Sim. Tem um filme que eu aconselho vocês a assistir, O Menino que Inventou o Vento. A Mulher Rei, que é importante vocês assistirem também. E, se eu não me engano, o nome do filme se chama Esperança. Que ele é feito... É um ator que fez o Diamante de Sangue. Vocês assistiram? Não, nunca assisti. Então, mas procura saber também. Vocês vão ver o que é racismo. É muito bom para abrir... O Menino que Inventou o Vento, né, é um filme, eu acho ele muito emotivador, porque todo mundo desacreditava da capacidade daquele menino, a inteligência dele. Ele era meio, vamos colocar assim, visionário, futurista, entendeu? Então, tipo assim, ele enxergava o além. E ele lutou ali para quê? Para não ver os pais dele sofrer, trabalhando na lavoura por muito tempo, quebrando terra dura, sem ter a certeza que vai chover amanhã e no final do ano eles vão poder colher aquilo ali. Então é muito bom, né, trazer esse conceito. Vocês são tudo novo, pô, né? Vocês são tudo novo hoje, trazer um novo conceito e um recado que eu dou para cada um de vocês, pô. Nunca permita que ninguém venha ditar o que vocês podem fazer ou deixa de fazer, até onde vocês devem chegar. Não crie limite na vida de vocês. Não faça como eu, não faça como muitos outros, que deixaram as pessoas decidir a real capacidade de cada um de vocês de crescer na vida. Limite é o céu. Bom, essa era a minha última pergunta, né? Que conselho o senhor deixaria para os jovens que estão nos assistindo, mas acredito que esse já foi um baita de um conselho, né? Sim, e sempre faça com inteligência. Nunca deixe de perguntar. Tenha uma segunda opinião do seu pai e da mãe de vocês. Entendeu? Agora, lamentavelmente, para pessoas que são escravagistas, não. Entendeu? Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer em nome da nossa escola, em nome do nosso projeto, a sua presença. Acredito que a sua vida e os seus conselhos foram muito importantes para cada um que está assistindo, pelo menos para mim foi, e eu saí daqui com mais conhecimento. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço, é uma grande honra poder contribuir com a sociedade. Se amanhã ou depois vocês chegarem lá na frente, eu ter a certeza que eu pude contribuir, nem que seja com um grão de areia, na evolução de cada um de vocês. Com certeza contribuiu. Foi isso.
Foi isso o episódio de hoje e sigam as nossas redes sociais, o link está aqui na descrição do vídeo. Siga o Instagram do Baba Igor, que ele faz lives lá, mostrando um pouco da sua vida, da sua cultura e até o próximo vídeo.